O livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5, traz-nos um tema muito curioso, muito interessante e, por vezes, polemicamente usado. Maldito o homem que confia no próprio homem. Dando-nos a ideia de que o próprio Deus aprova a desconfiança. Mas sendo Deus amor, diz a palavra que o amor não desconfia. Antes o amor é manifesto. Jesus disse, o mundo saberá que vós sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Podemos amar sem confiar, podemos confiar sem ser malditos. O tema de hoje, muito importante e muito interessante para o desenvolvimento da nossa fé, dentro daquilo que é a nossa série, a qual eu te convido para fazer parte. Eu já comi. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Jeremias 17:5. Uma interpretação sobre o perigo de confiarmos nos homens. Mas quando a nossa vida é de servir a Deus por meio dos homens, como podemos então entender essa passagem? Infelizmente, é um tema que muito se pode dar vazão a problemas e conflitos que surgem dentro da igreja. Ou seja, o que eu quero dizer é que talvez seja essa a raiz de muitos conflitos. A palavra de Deus ela é clara, a visão do Senhor ela é aprovada. Nós olhamos e vemos a importância, muitas das vezes, nos nossos programas, de compreendermos as Escrituras, aquilo que era no contexto ou também na linguagem original. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo no grego. Então, às vezes, o contexto linguístico, além do contexto histórico, tem a sua expressa relevância. Cuidado para que você nunca assuma um versículo bíblico e não teste a natureza da interpretação. Mesmo que não tenhamos acesso à interpretação no contexto linguístico original, ou seja, mesmo que eu não entenda no hebraico o que está escrito em Jeremias 17, verso 5, nós temos uma regra que nós podemos usar. A natureza de Deus. Será que Deus, sendo amor, nos traria uma passagem a dizer que deveríamos desconfiar do próximo? O que queria isso dizer? Foi assim que muitas das vezes eu me inclinei a descobrir o texto no original, porque certas traduções não fariam muito sentido, não de ouvir, mas quando se testa a natureza divina, dentro daquela interpretação. Por exemplo, sendo que nós somos chamados a confiar em amor, honrar, amar, como podemos nós fluir dentro de uma interpretação de que eu sou maldito se eu confiar no meu irmão na igreja, se eu confiar em alguém, por exemplo, como um pastor, como um professor? O que é que isso quer dizer? Olhando para o texto original, nós lemos o seguinte: maldito é o Gibor que confia no Adam. Noutras palavras, maldito é o homem guiado pelo Espírito, maldito é o homem espiritual que se deixa apoiar ou que se guia pelo homem carnal. E nós temos uma passagem muito interessante nas Escrituras. O capitão cujo braço do rei se apoiava. Vemos também Ziba, em quem Mefibosete se apoiava. E estes homens roubaram-lhes a plenitude daquilo que eles poderiam e deveriam viver. Logo, Deus não disse que eu não devo esperar que as pessoas confiem em mim. Deus não disse que eu devo desconfiar das pessoas. Antes, as Escrituras são muito explícitas. No versículo 5 e o versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem
que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois Isaías 53, verso 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Nós precisamos da manifestação do braço do Senhor, não de um braço humano. Depois diz assim claramente: e que aparta o seu coração do Senhor. Nós vemos que quando Coré, Datã e Abiatã entraram em rebelião contra Moisés, eles desviaram o coração de muitos, como Absalão fez, desviando o coração do povo, para que eles não confiassem no ungido do Senhor, no rei Davi. E aqui no versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. As Escrituras depois nos dizem que não deixássemos brotar nenhuma raiz de amargura nos nossos corações. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Hebreus 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturba e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura quando fala em Jeremias 17:6 que ele habitará num lugar de um salgueiro, de águas salgadas, amargas. Mara é uma expressão no hebraico para amargura. E ele diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. O que Esaú fez por uma refeição, como forma o tema da nossa mensagem, do nosso programa, eu já comi. Eva, por ter comido. Esaú, por uma refeição, colocaram em risco ou desprezaram tudo aquilo que teria dado valor à sua vida, ao seu chamado, ao seu ministério. Então, o objetivo dessa mensagem é que você não perca o valor da tua vida, você não se corrompa, permitindo ou brotando amargura na tua vida, por não entender a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, ele diz ali claramente: ele habitará num salgueiro, todo aquele que o seu braço for o braço do homem, ao invés dele ter o seu braço no Senhor. Logo, essa passagem, maldito o homem que confia no outro homem, ele está a dizer: maldito é aquele que deveria ser guiado pelo Espírito, que se apoia em alguém que tem um braço carnal. Logo, não está a dizer que eu sou maldito quando 2 ou 3 oram em concordância, quando um assunto é estabelecido por 2, 3 pessoas e é estabelecido na presença de Deus. Ele não está a dizer isso. Logo, a palavra de Deus, e agora faço uma pergunta: será que a oração em concordância é um assunto não tão recebido no nosso meio evangélico, porque nós entendemos que eu seria maldito se eu chamasse o irmão para orar comigo, a irmã para concordar comigo? Maldito é aquele que se apoia em alguém que não é espiritual, mas é carnal. E nós deveríamos entender quando o Senhor Jesus disse que daria-nos chaves. E uma das chaves do reino, ele disse: quando 2 ou 3 concordarem. Quando 2 ou 3 concordarem, aponta para o poder da unidade. Mas aponta também, de igual modo, não só para o poder da unidade, mas aponta para como Deus move-se por meio de homens e mulheres que não entenderam essa distorção e que não se prejudicam a si mesmos, desprezando a graça que está naquele irmão, a graça que está naquela outra irmã. Precisamos de entender, cada um de nós recebe um depósito de Deus. E a Bíblia claramente diz que o Espírito de Deus dá a cada um
o dom e a porção para aquilo que for útil. Então, eu preciso do dom que Deus disponibilizou na vida daquela outra pessoa, de um outro irmão em Cristo. Eu preciso dessa mesma graça, como Paulo disse, Romanos capítulo 1, verso 11. Amados, que desejo ir ter convosco para vos acrescentar um dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então nós precisamos de entender que Deus não é contra a unidade, muito pelo contrário, que Deus habita no meio, na unidade do seu povo, e ali Deus ordena a bênção. Há a necessidade, sim, de nós corrigirmos, de renovarmos as nossas mentes e separarmos a preciosidade de certos versículos bíblicos que foram emaranhados, foram obscurecidos por falsas interpretações ou falsos ensinos, e que acabam por afastar-nos da riqueza da natureza de Deus. Eu quero te dizer que há algo muito importante na questão da unidade. Além da unção do óleo escorrer pelas barbas de Arão, há um tema que as Escrituras nos mostram, que eu gostaria de abrir contigo. Em 1 de Coríntios, se você vier comigo, 1 de Coríntios, aleluia. Certamente que essa mensagem será uma grande bênção para a tua vida à medida que você a puser em prática. Como Jeremias disse, achando as tuas palavras, logo as comigo. Eu te exorto e te aconselho a entender a importância de ter um grupo de oração dentro da tua igreja em casa, dentro das células, como nós chamamos a igreja em casa, no sentido de que aonde você ora com alguém e aquela pessoa te auxilia em oração no conselho da palavra de Deus. É extremamente importante e rico para a tua vida espiritual. 1 de Coríntios, capítulo 4, no versículo 15, se você me acompanhar, Paulo, rapidamente, ele exorta a igreja. Paulo, ele chama a igreja para um nível de correção. Paulo, ele aplica a sua vida, o seu exemplo, para corrigir e exortar a igreja de Coríntios, uma igreja que, por sinal, o próprio Paulo, a chamava de uma igreja carnal. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 12, 1 de Coríntios 4, verso 12. Diz Paulo assim: trabalhando arduamente com nossas próprias mãos, quando somos insultados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. No versículo 13, Paulo continua dizendo: quando somos caluniados, suplicamos. Até este momento nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não escrevo isso para vos envergonhar, mas adverti-los como meus filhos amados. Ainda que vocês tenham 10.000 tutores, 10.000 mestres, 10.000 mentores, em Cristo vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu me tornei pai de vocês por meio do Evangelho. Jeremias 17, verso 5, ela coloca uma oposição direta a 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Talvez a importância de eu trazer esse mesmo ponto aqui, do qual muitas das vezes as pessoas usam esse versículo para dizer que eles não devem ouvir instruções e que eles por si só são aptos de aprender ou de ter uma revelação de Deus. E daí os problemas que nós muitas das vezes temos tido. 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 15, novamente, Paulo ele exorta aos cristãos que eram considerados na altura imaturos, eram considerados cristãos carnais. Paulo exorta dizendo que tinha se tornado para eles um pai por meio do Evangelho, chamados pais espirituais.
Mas em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3, diz: portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. E o que Paulo começa aqui a exortar, lemos Timóteo 1, verso 4, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Em Filemão 1:10, o apóstolo Paulo diz: eu venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. 1 de Pedro 1:23 diz: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e opera por toda a eternidade. A palavra de Deus, ela sim, senhora, ela é uma semente que quando nós plantamos e nós, ou lembrando-nos de que Paulo disse, filhinhos pelos quais sinto novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo não disse, olha, eu preguei o evangelho a Onésimo. Onésimo, na realidade, na prisão com Paulo, ele estava foragido da sua casa. E aqui as escrituras dizem que Paulo pede a Onésimo para voltar para a sua casa. Ou seja, nós vemos o que Paulo faz, não só levou Onésimo a entender que Jesus lhe perdoou, que Jesus morreu por ele, mas agora Paulo gera nele o caráter de Cristo, que é exatamente onde ele diz, por meio do Evangelho de Cristo, tornei-me vosso Pai espiritual. No sentido de que a geração, ou gerar, ou formar, o termo pai está associado a uma fonte, aquele cuja fonte gera, cuja fonte traz a realidade ou, se quiseres, a existência. Tais pontos são extremamente importantes e não meramente debates entre versículos mal entendidos. Tais pontos são verdade, basta nós olharmos para a condição da igreja. Quando nós olhamos para a condição da igreja, nós vemos um problema enorme. E o problema enorme que eu quero nessa manhã, ou nessa noite, apontar, é para a semelhança da igreja em muitos aspectos com o mundo. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que a sociedade são filhos sem pais, filhos desobedientes aos seus pais. E o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja que nos últimos tempos seriam tempos que as forças de muitos seriam roubadas. Paulo, ele fala profeticamente do que aconteceria no mundo, não falando dentro da igreja, mas no mundo, dizendo que seriam filhos desobedientes a seus pais e mães, rebeldes e infiéis nos contratos, mais amantes dos prazeres, amantes de si mesmos, e uns amantes dos outros, como Tiago fala, por causa dos interesses. E nós iríamos ter uma corrupção no comportamento, no caráter, no posicionamento de muitas pessoas, que o egoísmo dominaria. E Paulo disse, nos últimos tempos, falando dos nossos tempos, seriam tempos arduosos, tempos perigosos, tempos que iriam enfraquecer. E nós temos essa grande dificuldade quando nós vemos e depois nós dizemos, bem, Jesus já disse que o mundo seria assim nos últimos tempos, assim seria. Isso é o sinal dos tempos. De repente, há uma outra passagem que vem aqui à baila, mal interpretada, mal aplicada. Jesus disse, e é verdade que ele disse, que o amor de muitos esfriaria. Mas é aqui onde entra o problema da comparação da igreja e a semelhança com o mundo. Porque não era suposto, número um, a igreja ser parecida com o mundo. No livro de Malaquias disse, antes que venha aquele dia terrível do Senhor, para que o Senhor não destrua a terra,
o Senhor enviaria o espírito de Elias para converter os rebeldes à prudência, da rebeldia à prudência. E qual era o trajeto da rebeldia à prudência? Qual era o retorno da rebeldia para a prudência? Reconciliar o coração de filhos a pais e de pais a filhos. Um pai ensina obediência. Um filho é gerado. E nós vemos, no meio disso tudo, o mundo não ter essa paternidade, pois pais abrem mão das suas responsabilidades e filhos não têm obrigação, na sua ótica, de se submeterem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, no livro de Efésios 4, verso 20, Paulo disse: mas vós não aprendestes assim em Cristo. Não aprendestes sozinhos, tens pais e temos uma instrução em Cristo. De repente, essa instrução em Cristo, Jesus disse: se me amas, guardas a minha palavra. Se me amas, obedeces às minhas instruções. Marcos 16, Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Mateus 28, Jesus disse: ide e fazei discípulos. Gerar Cristo nos novos convertidos. E de repente nós vemos que do mundo da rebeldia, agora fomos trazidos para a prudência em Cristo. E Jesus, Mateus 24, diz: por causa da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos. Eu vou parar aqui. Quem pode amar senão aqueles que aprenderam a obedecer? Aqueles que se sujeitaram à instrução. Logo, as Escrituras claramente nos mostram que o mundo não pode amar. Eu não falei de sentimentos, que hoje o mundo fala, mas que o mundo não pode obedecer. Jesus disse: se me amas, me obedeces. Então, o amor de muitos, a obediência de muitos esfriaria devido ao aumento da iniquidade. Logo, essa passagem em Mateus 24, o amor de muitos, aponta para a obediência dos filhos, dos discípulos. Então, nós vemos aqui agora uma semelhança, não é famosa, é uma má fama para nós, que o comportamento dos cristãos muito se parece aos do mundo. Então, nós conseguimos encontrar dentro da igreja um surto de rebeldia, de desobediência. Fazem cada um o que eles querem. E daí a famosa frase: cada um por si, Deus por todos, não faz parte do reino. Mas é aquilo que muitos têm seguido como um código, um estilo de vida dentro da igreja. Muitas das vezes reforçados com a ideia de que maldito é o homem que confia no próprio homem. Talvez por não ter um coração rebelde e atentar para a natureza de Deus, você consiga desconfiar dessa interpretação. Não faz sentido. Não faz sentido dizer: maldita é a esposa que confia no seu marido. Maldito é o esposo que confia na sua esposa. Agora, faz todo e pleno sentido. Maldito seres debaixo de jugo desigual. Faz todo o pleno sentido. Quando um quer ser guiado pelo Espírito e o outro é carnal, e você confia pensando que o braço carnal vai te guiar nas coisas do Espírito. Aí você arranja, sim senhora, problemas que paralisam a tua vida. E nessa noite nós levamos por meio do ensino cativo esse efeito sobre a tua vida. Cativo esse engano sobre a tua vida. Um braço carnal não pode produzir a glória de Deus. Mas ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Tudo que Deus precisa é de que seja um homem guiado, um homem na presença do seu Espírito, que possa falar a palavra. E aquela palavra Deus vela para cumprir. Mas, quando Deus estender o seu braço, ele estenderá o braço dele. Elias atirou a capa sobre Eliseu. E Eliseu disse: deixa-me, portanto, ir despedir os meus pais. E Elias perguntou-lhe: tenho, por acaso, alguma coisa eu a ver contigo? Fui eu que te chamei?
Eliseu foi chamado para seguir e ser discipulado, ser gerado por Elias, mas o chamado foi de Deus. E Elias foi bem explícito para Eliseu. Pese embora a capa eu atirasse sobre ti, o responder é tua obrigação e de obrigação perante Deus. Então nós precisamos de notar, paternidade espiritual é um assunto que da parte de Deus nós atiramos esse manto, estendemos essa capa sobre aqueles que quiserem responder. Mas quando nós respondemos e cremos, é o próprio Deus que se manifesta. Queridos irmãos, é lógico que toda a verdade tem sempre um abuso. Porque a Bíblia diz que os edificadores, os trabalhadores da casa do Senhor, desprezaram a pedra angular, o fundamento que é Cristo. O outro fundamento ninguém mais pode pôr. A partir do momento que nós desobedecemos essa palavra em 1 Coríntios 3, todo e qualquer homem pode se auto-intitular como o braço no qual você deve e pode se apoiar. Paternidade espiritual é um tema extremamente crítico no reino dos céus e, assim sendo, todas as verdades no reino dos céus serão combatidas com mentiras, ou seja, por não se afirmarem na verdade, vão ser resistidas e terão falsas interpretações. A paternidade espiritual é uma delas. Sendo a paternidade espiritual um dos princípios, uma das chaves fundamentais dentro da doutrina cristã, o diabo, por sua vez, é aquele que não se firma na verdade. E o não se firmar na verdade fez dele um homicida. Nós vemos, por exemplo, Caim, vemos muitos outros. Porém, aqui a questão fundamental nessa noite, a mensagem, é que você se livre do engano de acreditar que por si só você pode alcançar a maturidade espiritual. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência dentro da igreja que deveria ser como um alarme grave. Um grupo de jovens dentro da igreja sempre me fez questionar o porquê do seu posicionamento. Sempre me fez questionar o porquê da maneira deles pensar, da maneira deles interpretarem as escrituras. Sempre me fez questionar porque alguma coisa não era unidade. Alguma coisa estava fora, alguma coisa incomodava o Espírito de Deus em mim. Então eu ouvi depois a sua história. É que eles eram um grupo de pessoas jovens e que decidiram ler a Bíblia. E então leram eles a Bíblia e entenderam que era necessário serem batizados. Então eles encheram uma banheira e o grupo deles, um por um entrou e batizou o outro e por sua vez outro batizou o outro. Que giro, que giro. Batismo significa introdução e você não pode se introduzir a si mesmo. Jesus disse, ninguém pode entrar no reino dos céus sem ele nascer de novo. E disse o Senhor Jesus, Nicodemo, sendo tu mestre, como tu não compreendes essas coisas? E o resultado é que estes jovens, por mais que tivessem um chamado, por mais que tivessem uma graça, eles não puderam, não conseguiram posicionar-se. Por quê? Porque ninguém introduz a si mesmo. Quando nós estudamos a história da igreja, quando nós estudamos até pelo caráter e natureza do Espírito de Deus, conseguimos entender essa questão. Eu conheço pessoas a quem o Senhor Jesus apareceu. E uma delas, Paulo. Todos nós conhecemos. Paulo, Jesus apareceu. Mas sendo Paulo um homem a quem Jesus visitou, Jesus levou Paulo até Ananias. E Ananias, impondo-lhe as mãos, Paulo recuperou a visão. Ninguém pode introduzir-se a si mesmo. A imposição de mãos é um dos aspectos da doutrina fundamental, a iniciação cristã.
pela qual, pela imposição de mãos, batismos, somos introduzidos, onde há uma transferência de um para o outro. Ninguém pode se auto-posicionar dessa maneira. Daí o que nós chamamos pseudo-profetas. Ele é um falso porque se fez a si mesmo. No livro de Hebreus, capítulo 5, Hebreus, capítulo 5, eu vou pedir que você me acompanhe antes de terminarmos essa mensagem devido à hora. Hebreus, capítulo 5, diz: todo sumo sacerdote, versículo 1, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Noutras palavras, ele próprio que estava a ministrar está sujeito a receber essa ministração. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi o homem Arão. Assim sendo, queridos irmãos, precisamos de olhar para as Escrituras e compreender a importância que dela advém. Não é possível alguém introduzir-se a si mesmo. O conhecimento é transferido, o poder é transferido, a autoridade é delegada. Ninguém pode, dentro do reino dos céus, fazer-se a si mesmo Senhor. E nós vemos isso quando Davi vai e dirige-se até Nabal, por meio dos seus homens, uma mensagem enviada, em que foi dito: Nabal, dai pão ou sustento para os soldados enquanto eles estão em marcha, porque os teus trabalhadores, o teu campo, protegemos. Então, por favor, auxilia-nos nesse sentido. E a resposta de Nabal: quem é Davi para que eu lhe ceda pão? Pois muitos há hoje que a si mesmos se fizeram senhores, fugindo dos seus senhores. Muito interessante isso, porque não é um contexto, se calhar, como nós podemos pensar, só nos nossos dias, mas é uma realidade que nós precisamos de ter ou entender para vermos como nós estamos posicionados, como nós somos rodeados deste falso entendimento que parece simplesmente um direito de cada um por si, Deus por todos. Amém? Então, queridos irmãos, eu espero que nessa noite essa mensagem possa te encontrar e te abençoar, essa mensagem possa fortalecer o teu coração, ela possa te mostrar a grandeza e a glória de Deus, para que você não perca a eficácia dessas chaves, e especificamente aquela questão aonde nós falamos sobre orarmos em concordância, orarmos de acordo com a palavra de Deus no nosso interior. Há coisas que o Senhor coloca no nosso espírito e que nós, como Paulo disse, partilhando, acrescentamos um dom a outras pessoas. Então, quando nós oramos em concordância, nós temos aqui o benefício, a oportunidade de nós crescermos por meio da fé, por meio da graça que nos é transferida. Amém? E eu espero que você conheça e entenda, devido à nossa hora. Hoje não temos muito mais tempo, mas gostaria de poder trazer mais chaves e mais pontos dentro dessa série Eu Já Comi, para que você possa, na realidade, ser um homem, uma mulher útil. Então, em primeiro lugar, eu te pergunto: quem é o teu parceiro de oração? Com quem tu oras em concordância? A quem tu ouves? Será que somos malditos por confiar no nosso irmão em Cristo? Que Deus te abençoe
Que você tenha prosperidade por meio desses princípios. Pai, eu oro no nome do teu amado Filho. Manifesta o teu querer nessa noite. Manifesta o teu poder e a tua vontade. Faz, ó Deus, segundo aquilo que te apraz. Faz segundo a tua vontade. Estende o teu braço forte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.